Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer mais um vídeo informativo. E parece que a verdade apareceu no caso Davi Luiz, o jogador que deu entrevista recentemente afirmando que o Flamengo não informou a ele sobre o seu desligamento do clube. E agora ele foi desmascarado, Davi Luiz não falou a verdade. E agora o nosso Mengão é quem se pronunciou, a verdade apareceu. O jornalista João Guilherme deu a sua opinião a respeito de tudo isso. Então realmente agora iremos saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Davi Luiz, que não deve mais permanecer no Flamengo, criou toda essa confusão justamente porque o Flamengo não vai renovar o seu vínculo. Então vamos acompanhar a opinião de João Guilherme acerca desse assunto. Iremos deixar o link Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos saber de fato o que aconteceu entre Flamengo e Davi Luiz nesses últimos dias. O Davi Luiz, de birra, ele falou, não vão renovar o meu contrato, não? Tá bom, beleza. Então eu vou agitar aí o ambiente, vou largar uma bomba aí, porque de ontem para hoje só se fala nisso, né? E aí sobrou muito mais para a direção do BAP, que vai assumir no dia 1º de janeiro, do que a direção do Landim, que ainda está na presidência e sai agora no dia 31. Ele deu um tiro, certeiro, para atingir o BAP e a sua diretoria. O Davi Luiz, gente boa, cara excepcional, um ser humano espetacular. Todo mundo que convive com o Davi Luiz elogia o Davi, grande profissional, com uma carreira brilhante. Teve uma trajetória no Flamengo em que conquistou títulos importantes e foi muito bem em 2022, 2023, 2024 mais ou menos. Mas o Davi Luiz, com todo respeito, de birra, de bico, porque não ficou no Flamengo. Não ligaram para mim. Sinceramente, cara, o Davi Luiz é muito maior do que tudo isso. O Davi Luiz é um nome, tem uma trajetória, é um cara respeitado, é um cara que fez uma passagem brilhante no futebol europeu. O Davi Luiz é muito maior do que isso para ele ficar de biquinho e de birra porque ninguém ligou para ele para comunicar que ele não teria o contrato renovado. Até porque, segundo pessoas da nova diretoria do Flamengo, o empresário dele foi comunicado. Empresário dele, que ele mesmo disse o seguinte, olha, eu só vou falar com ele em janeiro. Não me procura não enche o meu saco, que eu quero curtir as férias com a família. Segundo o pessoal do Flamengo, o empresário do Davi Luiz já estava ciente do fato, olha, nós não vamos renovar o contrato com o Davi. Aí o Davi, sabe quando você perde alguma coisa? Você perde uma namorada, você fica de bico com alguém e você fala, não fez o que eu queria, me prejudicou, vou dar uma sacaneada, vou dar uma estocada ali, vou jogar lenha na fogueira. Foi exatamente o que fez o Davi Luiz. Ele falou, estou indo embora, não vão renovar o meu contrato? Beleza, vou para a mídia, vou para a imprensa, vou falar que ninguém me ligou, e aí tudo o que acontece no Flamengo, e o Davi Luiz sabe muito bem disso, ganha uma repercussão enorme. E aí o Davi Luiz fica como vítima da história e sai por cima do Flamengo. Não que ele tivesse saído por baixo. Ele não saiu por baixo, porque é um direito do clube não querer renovar com ele. Poderiam ter ligado diretamente para ele e comunicado? Poderiam. É verdade, poderiam. Mas não fizeram. Falaram com o empresário dele, que
deveria ou teria que ter comunicado ao Davi Luiz. Pelo visto, não falou nada. Mas ele não saiu por baixo do Flamengo. Mas ele, né, ficou incomodado porque ele gostaria de permanecer no Flamengo, que hoje é uma equipe de ponta no continente americano. É o time que tem um faturamento bilionário, é um time que entra ano, sai ano, ele sempre está forte disputando títulos. O Davi adoraria continuar no Flamengo, porque sabe que não terá em outro clube, provavelmente, as condições que ele tem no Flamengo. Condições de trabalho, condições salariais e tal, condição de levantar taça, ser campeão, vai ser difícil, né? Pode até ter, mas vai ser difícil. Então ele ficou pistola com isso e jogou para a galera. Falou para a nação, como ele mesmo disse no vídeo publicado nas redes sociais. E causou um tumulto. Causou um tumulto, que hoje, nas redes sociais, a torcida saiu atacando. Já a nova direção, que nem assumiu o clube ainda, vai assumir no dia 1º de janeiro, e está fazendo o processo de transição. Diretoria amadora, o amadorismo continua, mais uma vez o Flamengo sendo Flamengo, não respeitando os profissionais, são coisas que a gente viu, leu e ouviu a partir do momento da declaração do Davi Luiz. Ele não tinha necessidade de fazer isso, sinceramente. E com isso que ele fez, além de jogar a torcida contra quem não quis renovar o contrato com ele, que tem esse direito de não querer renovar, ele também ganha mídia, fica na mídia e abre ainda mais valorização no mercado, porque ele é um cara que está sendo muito falado. Quanto mais você aparece, mais você se valoriza, né? Então o Davi, ele não precisa disso, porque ele é o Davi Luiz, mas ele fica em evidência na mídia. Para alguém que nesse momento está procurando um novo clube, isso aí é uma estratégia interessante. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. O Davi Luiz não precisava fazer isso. Não tinha necessidade. Ele, de birra, porque não quiseram renovar o contrato dele, jogou a nação contra a diretoria. Pode ser a atual ou a que vem por aí. Mas jogou a galera contra, né, aqueles que dirigem o clube. Foi isso. E aí, para isso que o Davi Luiz fez, eu acho que cabe a vinheta. Ô, Davi Luiz! Ô, Davi! Que desagradável, hein? Que desagradável, hein? E outra, né? Poderia criar uma vinheta aqui. A necessidade? Tinha necessidade, gente? Não tinha, né? Por incrível que pareça, ele não precisa disso. Mas ele quis aparecer. Renovaram o contrato comigo, não me ligaram e tal. Tem coisas que a gente não precisa externar, a não ser que tenha algum outro objetivo, né? Não precisa externar. Então é isso aí, galera. Link do canal Fala João Guilherme na descrição. Vamos trazer todas as informações do Flamengo, né? Hoje foi apresentado o novo dirigente, o cara responsável pela formação do elenco, né? Um cara profissional que agora defenderá as cores do nosso Mengão, José Boto, português, que foi apresentado hoje, deu a sua primeira entrevista coletiva e disse que dará o sangue pelo Flamengo e também disse que quem não tiver se empenhando, se esforçando para estar no clube, vai sair. Declarações fortes como essa chamou atenção nas primeiras palavras do José Boto. Boto conta primeira exigência que fez a BAP na chegada ao Flamengo. Vamos fechar o CT. José Boto concedeu entrevista coletiva nesta segunda.
no Ninho do Urubu. O departamento de futebol já está sob nova direção. Na tarde desta segunda, José Boto, novo diretor técnico do futebol do Flamengo, contou que a blindagem do CT Ninho do Urubu foi uma das primeiras exigências feitas a Luiz Eduardo Batista, o BAP, para trabalhar no rubro-negro. Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar o CT. Não pode ter visita aqui no CT de pessoas que não têm nada a ver com a rotina diária. Não interessa quem é, só não vão entrar aqui. Isso vai acabar. Nas viagens, pessoas que não são do futebol não irão no mesmo avião, não ficarão no mesmo hotel. Essas foram as primeiras medidas que eu tomei desde já. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois começarão a vazar as coisas para pessoas que estão aqui e vamos averiguar. O tema profissionalização foi um dos mais abordados durante toda a entrevista coletiva de José Boto nesta segunda. Dessa forma, a tendência é que o Flamengo mude a rota e viva completamente uma nova gestão relacionada ao futebol. Realmente essa questão de vazar informações de dentro do clube prejudica bastante, né? Quando o time, antes de entrar em campo, 2 dias antes, já sabe até qual a escalação que o Flamengo vai utilizar em um determinado confronto. E isso prejudica principalmente a questão das táticas, a questão do esquema tático do clube, e o adversário é quem é beneficiado. Então o Boto pediu para que BAP feche o CT, só vai entrar no CT pessoas que estão ligadas diretamente ao futebol. Caso contrário, esqueçam, não entra mais no Flamengo. Boto foi oficializado como novo diretor do Flamengo no último dia 18 de dezembro. Desde essa época, o português já iniciou os trabalhos e, inclusive, teve conversas por telefone e pessoal com Felipe Luiz, treinador do Flamengo. A permanência de Felipe Luiz foi uma das escolhas do próprio Boto. Além disso, a não renovação do contrato com Davi Luiz também passou pelo novo diretor técnico do Flamengo. Em suma, na versão do português, o assunto se resolveu diretamente com os empresários do zagueiro e tratou o episódio como encerrado, né? Então, o Flamengo informou aos empresários de Davi Luiz que não renovaria o seu vínculo. E um dos seus empresários que estava de férias disse que resolveria isso depois, quando chegasse no Brasil. Então, por isso que Davi Luiz ficou chateado e sem razão. Porque o Flamengo tem que tratar diretamente com o empresário, que é quem detém os direitos econômicos do atleta. Então, caso resolvido, o Flamengo não estava errado, pelo contrário, fez a coisa certa em informar ao seu empresário que não contaria mais com o seu atleta. Então, foi isso que aconteceu. E Davi Luiz, sabendo que não renovaria com o Flamengo, é claro, ficou chateado e veio a público soltar o verbo contra o clube carioca. Na sua opinião, o Flamengo fez certo em não renovar com Davi Luiz? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários. Link do canal Fala João Guilherme na descrição como forma de créditos.